Nós estamos vivendo dias de muita dor, muito luto, muita perda, muito sofrimento. Será que Deus existe? E se Ele existe, o que Ele tem dito diante de tudo que nós estamos vivendo? Eu sou a missionária Célia Mendes e gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com você. Quando Deus criou o homem, Ele não pretendia que o homem morresse fisicamente. Com a entrada do pecado no mundo, o homem perdeu a parte física da eternidade. Deus plantou a eternidade no coração do homem, mas agora, como consequência do pecado, o homem passaria a morrer fisicamente. E nós não fomos preparados para essa separação física uns dos outros. Nós fomos preparados por Deus para vivermos eternamente em comunhão uns com os outros. Com a morte física, nós nos separamos temporariamente daqueles a quem amamos, daqueles a quem nós estimamos e com quem queremos passar o resto da vida juntos. Nós estamos vivendo um fenômeno nesses últimos dias que nunca antes vivemos em nenhuma geração. É um fenômeno de uma pandemia que tem dizimado, ceifado centenas de milhares, literalmente, centenas de milhares de pessoas. E entre essas pessoas estão muitos servos de Deus, muitas pessoas que professaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E com isso, vem muitos questionamentos. Já acompanhei em diferentes postagens das redes sociais, pessoas questionando se este ou esta servia a Deus. Por que Deus não salvou? Se este ou esta servia a Deus, por que Deus não ouviu as orações daqueles que por eles oraram? E enquanto outros conseguem superar a pandemia. Então, diante de tudo isto, nós buscamos a Deus com muito temor no coração, perguntando a Deus qual seria a palavra que Ele teria para nós, como seu povo, durante esse tempo de caos, esse tempo de luto, de dor, de perda, de aflição que nunca antes foi vivido por nenhuma geração antes de nós. E com muito temor no coração, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que senti receber da parte de Deus, que trouxe muito alento ao meu coração e desejo que seja uma palavra que possa também trazer conforto ao seu coração. No livro de Atos, no capítulo 13, versículo 36, diz assim: tendo Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, adormeceu. Tendo Davi servido ao propósito de Deus para a sua vida na sua geração, adormeceu. A primeira coisa que Deus me falou é que a morte do justo não é uma punição, mas é uma promoção. Eu quero que você entenda isso, porque com esse tipo de comentário que talvez até você acompanhou por aí, se este servia mesmo a Deus, por que Deus não o salvou? Então soa como uma punição, enquanto Deus está dizendo para você, para mim, para nós que perdemos entes queridos, amigos queridos, muitos de nós estamos sofrendo a dor da separação, a dor da perda. Mas eu quero te dizer, a morte do servo de Deus não é uma punição, é uma promoção. A segunda palavra que o Senhor trouxe ao meu coração é que, assim como Davi só adormeceu quando cumpriu ao plano e ao propósito que Deus tinha para a sua vida na sua geração, Deus falou muito forte comigo que o coronavírus não tem poder para ceifar a vida de um servo de Deus. Mas como assim, se muitas pessoas estão morrendo neste momento do coronavírus? Meu irmão e minha irmã, muitas pessoas estão sendo acometidas pelo coronavírus, mas a vida pertence a Deus e Deus ainda está no controle. E foi muito forte o que Deus falou comigo, que o coronavírus não tem poder suficiente para ceifar a vida de um servo de Deus, alguém que Ele
tem nas suas mãos. Como então nós podemos explicar o fato de que muitos servos de Deus estão morrendo, tendo sido acometidos de coronavírus, e alguns outros tiveram coronavírus, e porque nós oramos por todos. Alguns parece que Deus escuta a oração e cura, e outros parece que Deus não escuta a oração e leva. Então isso às vezes causa um pouco de conflito nos corações de algumas pessoas. Então o que eu quero te dizer é que cada um dos servos de Deus que estão sendo recolhidos pelo Senhor neste momento, em primeiro lugar, não estão sendo recolhidos por punição, mas sim promoção. Deus os está promovendo e eles estão milhares de vezes melhor do que eu e você que continuamos aqui. Em segundo lugar, Deus vai recolher aquele depois que cumprir o plano e o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida nesta geração. Então, alguém pergunta, mas então quer dizer que tantos servos de Deus têm cumprido o plano e o propósito que Deus tinha para as suas vidas nesta geração? Eu digo sim, sim. E que se não fosse coronavírus, seria uma outra coisa que levaria Deus recolher esse servo de Deus, essa serva de Deus. Mas o fato é que Deus está recolhendo para si aqueles que estão preparados. E assim como Davi, cada um desses servos e servas de Deus cumpriram o plano que Deus havia determinado para suas vidas aqui na terra, nesta geração. E mesmo com a sua morte, ainda está cumprindo a missão que Deus estabeleceu para eles. E a terceira coisa que Deus colocou no meu coração foi que nós, os que ficamos não porque somos melhores ou temos mais favor de Deus do que outros, que Deus ouviu a oração dos justos a nosso favor e nós recuperamos de coronavírus e outra pessoa não. Entenda, aquele a quem Deus cura é porque essa pessoa ainda não cumpriu totalmente a sua missão nesta geração aqui na terra. E nós os que ficamos temos uma grande missão. Entenda, Deus vai derramar nos últimos dias um grande mover do Espírito. Nós estamos orando e clamando a Deus por um avivamento. E Deus vai derramar este avivamento. Então, você e eu que permanecemos, que ficamos aqui, nós ficamos com uma missão de carregar este avivamento, de carregar a palavra, de carregar a glória de Deus nos dias que nos restam aqui nessa terra. Então, eu gostaria de compartilhar esta palavra. Há muito mais nesta palavra, mas eu quero deixar aqui e finalizar dizendo o seguinte, que assim como não foram os romanos que mataram a Jesus, assim como não foram os judeus que mataram a Jesus, neste tempo de Páscoa, pensemos nisso, porque estamos lembrando o sacrifício de Jesus. Deus tinha um plano estabelecido até para a morte do seu próprio filho. Então, não é o coronavírus que está levando e ceifando a vida desses servos e servas de Deus. Na verdade, o coronavírus pode estar cumprindo um plano de Deus para, através dele, recolher os seus servos. Mas somente tira a vida aquele que dá vida. E Deus tem a vida de cada um dos seus servos, das suas servas, nas suas mãos. E Ele está no controle. Deus não perdeu o controle. Então, a morte dos seus justos não é punição, é promoção. Os que estão sendo levados, estão sendo recolhidos pelo Senhor, porque estão preparados e já cumpriram, estão cumprindo o plano e o propósito que Deus tinha para as suas vidas nessa terra. E nós, os que ficamos, não somos melhores, mas sim temos que continuar cumprindo a nossa missão e ser carregadores desse avivamento. Meu irmão e minha irmã, você que está sentindo essa profunda dor da perda e da separação de algum ente querido, de algum amigo querido, eu oro para que o Espírito Santo possa trazer conforto e consolo ao seu coração, assim como ao meu coração. E que nós possamos nos alentar com esta palavra. O nosso irmão, a nossa irmã que foi antes de nós, foi porque estava preparado para ir, que cumpriu, assim como Davi, cumpriu o plano e o propósito que Deus tinha para a sua vida nesta geração. E nós, os que ficamos,
vamos continuar com esta missão de carregar este avivamento até a vinda de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Receba um forte abraço meu e de nossa comunidade aqui em Moçambique, em nome de Jesus. Amém.